Olá, pessoal. Muitas pessoas que são religiosas, ou que praticam uma confissão religiosa, têm se perguntado a si mesmas por que as coisas não dão certo para elas. Mais ou menos o seguinte: elas oram, rezam, pedem e sentem que suas vidas não funcionam a contento. Aqui é um erro de interpretação. Algumas pessoas julgam que basta apenas pedir. Óbvio, quando você é uma pessoa justa, honrada, honesta, você pede, óbvio, Deus está ouvindo e vai te conceder o seu pedido. Aliás, eu diria que não é um erro, são dois erros. Primeiro é você julgar que o seu tempo é igualzinho ao tempo da espiritualidade de Deus. Não é. O tempo da espiritualidade, os acontecimentos que envolvem as ações divinas, são um tanto quanto para você mais lento, porque para você o tempo passa linearmente de acordo com o que você vive, né? 24 horas, etc, etc. Uma semana, um mês, um ano. E as coisas podem não acontecer exatamente como você espera que aconteça, imediatamente, instantaneamente. Isso não acontece, é um erro de avaliação, é um erro de interpretação. Chega a ser um assunto até mais da área propriamente dito escatológica, por assim dizer, em relação ao passado, presente e futuro, do que as coisas práticas do dia a dia. O segundo erro mais importante é que nós pensamos que, por pedirmos a Deus alguma coisa, devemos ficar sentados esperando que as coisas aconteçam. Não. A divindade ou a espiritualidade, ou Deus, abre as oportunidades e as portas diante de você. E depende que você haja também, que você busque soluções. Você não pode ficar inerte, parado, esperando que as coisas caiam. Há algumas situações, na imensa história da literatura espiritual religiosa, por exemplo, que provam que realmente determinadas ações ou acontecimentos dependem mais de Deus do que de você para vir acontecer. E que às vezes até você nem precisa fazer muita coisa, que as coisas acabam acontecendo. Mas na maioria das vezes, depende de você também acreditar em si mesmo e se mexer, se movimentar. Você pode tomar isso como qualquer exemplo que você tenha para qualquer situação. As coisas não vão acontecer como você imagina da noite para o dia, já expliquei. E também depende da sua ação. Não só da sua crença em Deus, mas também da sua atividade. Não adianta você ficar parado. É lógico que ao ouvir isso você deve estar pensando o seguinte: olha, mas poxa, é muito difícil, eu não conseguiria resolver. É óbvio que é difícil. Se não fosse difícil, eu não estaria pedindo a Deus para te ajudar. Deus vai te ajudar? Vai. Mas a partir do momento, e aí vocês se lembram daquele vídeo que eu falei de propósito, né? Em que você requisita a Deus que Ele faça alguma coisa, Ele intervém diretamente e você terá que seguir o roteiro que Ele estabelece para você, seja através de intuições, de avisos, de sinais, ou mesmo de um sentido que você tem. Nós nascemos já predeterminados. Isso aí, me desculpe, os que não creem nisso, sem querer abusar da mitologia, já nascemos predeterminados, entramos no mundo predeterminados, a que determinadas coisas venham acontecer, como por exemplo a morte. Você vai morrer um dia, não adianta você tentar lutar, tomar remedinho, espetar agulha, mudar a pele, você vai morrer. Todos nós morremos. Isso aí já está predeterminado, você não tem o que discutir. Você pode até prolongar um pouco mais, você pode tomar determinados cuidados. Então isso está fora da nossa conversa. O que você pode fazer para que as coisas comecem a acontecer? Determinação. Você tem que ser determinado. Ser determinado não é dizer que você tem que fazer do seu jeito, principalmente se você colocou na mão de Deus. Deus vai atuar de tal maneira para que as circunstâncias venham a acontecer na sua vida que favoreçam aquilo que você pediu a Ele para intervir. E tem mais, dependendo da posição que você estiver dentro da alçada ou da escolha de Deus, a coisa fica mais complicada. Exemplo, se você é uma pessoa realmente que tem uma aliança com Deus, ou um conceito que você tem de Deus, e que é uma pessoa que Ele escolheu, aí complica.
complica muito. Quando Deus te escolhe, Ele passa a tomar conta da sua vida de uma maneira profunda e abundante. E não adianta você desviar para a direita e esquerda, já falei isso lá atrás. Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, não adianta. Ele vai te posicionar, e se você não obedecer, ele vai ficar te catucando. Não tem jeito. Como é que eu faço para as coisas mudarem na minha vida? Primeira coisa, a fé. Me desculpem, eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam em fé. Aqui não quero discorrer sobre isso, não quero discutir. Cada um é cada um pensa e age da maneira que quiser. Cada um é responsável por si. Primeiro, a fé. Segundo, a determinação sua em cumprir aquilo que a sua fé determina. Fé, aqui não estou falando de você ir a uma igreja, ter uma denominação que você segue, fé em Deus. Terceiro ponto fundamental, estar em sintonia desta fé com Deus. E o quarto mais importante é entender a ação do tempo. O tempo não corre. Eu vou tornar a repetir, porque se vocês não entenderem isso, não adianta. Vocês devem estar se pensando, por que você está falando isso? Como é que você pode ter autoridade? Olha, não se trata de autoridade, se trata de experiência. Os problemas de cada pessoa é de cada pessoa, nenhum problema maior que o outro. Mas os meus, por exemplo, foram assim. Quando eu tinha problemas, eu procurava agir. E todas as vezes que eu tentava agir tão somente por mim mesmo, as coisas não davam muito certo. Quando eu comecei a ter um diálogo com Deus, eu não estou falando de agora, estou falando de muito tempo, e dizendo para Deus, conversando com Ele, olha, está complicado, eu preciso da tua ajuda. E Ele se propõe a ajudar, você tem que ter consciência que você entregou na mão de Deus. Mas isso não significa que você fique parado, esperando as coisas acontecerem. Eu vou aqui retificar, tá? Há determinados acontecimentos em que você realmente não tem interferência, é Deus que age direto. Por exemplo, no propósito, Deus tem um propósito para você. Esse sujeito, ele ou ela, eu quero que ele faça isso porque eu preciso dele para me expressar. Já expliquei em outro áudio, em outro vídeo. Aí não tem jeito, é Deus que interfere. Quando o propósito é puramente divino, usando você para um objetivo qualquer, que Ele, Deus, se interessa que você seja instrumento do cumprimento da sua vontade e da sua expressão na terra. E o outro, aquele propósito que eu já citei lá atrás, quando você não tem esse propósito direto, apenas você faz um pedido. Então você tem que entender esses elementos que eu estou tentando explicar. Agora tem uma coisa, em ambos os casos, quando o propósito é direto de Deus e o propósito é seu para com Deus, você tem que entender que o tempo é diferente do teu tempo. Não adianta você ficar nervosinho, apressadinho, entendeu? As coisas vão acontecer. E também você tem que procurar ter uma determinação. Exemplo, as coisas não estão bem, então lute para mudar. Saia, fale com as pessoas, procure circular. Estou tentando aqui usar um linguajar comum, porque é complicado você passar a experiência de uma visualização de um fato para uma pessoa, que no caso são vocês que estão me ouvindo, fica difícil, mas eu estou tentando, estou me esforçando. Isso não quer dizer que você saia por aí feito um louco, fazendo tudo que te der na cabeça. Vou ficar andando por aí assim. Não, não é isso que está se falando. Mas vamos supor que Deus tem um propósito para você, que é colocar uma situação, uma pessoa. Você tem que ir à pessoa, você tem que ir ao propósito. Você tem que se movimentar, você não pode ficar parado. Como aqueles monges do Extremo Oriente que ficam na posição de lótus emitindo mantras. Com Deus não tem essa conversa. Deus não quer que você imita mantras. Isso é muito bom em muitos casos por aí para ganhar dinheiro. Você tem que se movimentar. Você tem que acreditar, mas também tem que se movimentar. Se movimentar no sentido de se dinamizar a fazer aquilo que você quer. O primeiro passo, você tem que pensar no que você quer, no que você deseja. Segundo passo, você tem que usar seu coração num propósito daquilo que você quer. E terceiro, confiar em Deus. E quarto, confiar em você e seguir. Eu quero aquele emprego, eu quero montar uma empresa, eu quero encontrar o amor da minha vida. Você tem que se determinar. Você pode pensar, pode sentir, mas você tem que desejar. Joga o propósito, Deus, o que eu quero para essa pessoa, ela é isto aqui, só que ele está querendo isso aqui, mas ele não consegue enxergar que isso aqui não vai dar certo, é isso aqui que tem que ser na vida dele. Aí vocês podem pensar assim, mas aí é brincadeira, né? Quer dizer que eu sou um robozinho, tenho que ficar obediente, quietinho, não posso ter escolha própria. Não é isso não, você pode ter
Deus até faz ouvido de mercador. Ah, você quer? Então cai dentro, se vira. Aí você quebra a cara 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Uma hora você cansa. Aí você diz, pô, Deus, está difícil. E Deus vai te falar o teu coração, vai mandar um profeta, uma situação, dizer, eu não te avisei que era para você ir para cá, para que você quer ir para lá? E Deus vai te falar, olha, você não é robô não, você não é meu empregado não, você é a pessoa que eu gosto. Eu estou tentando te mostrar, você não quer seguir, você fica insistindo no teu orgulho, na tua posição dura, no teu desejo pessoal. Não é dizer que você não tenha desejo de mudar ou fazer o que você quer. Você pode fazer, mas a pergunta é, será que o que você quer fazer é o propósito de Deus? Vocês estão entendendo? Eu vou simplificar, né, para ficar mais fácil. Você gosta de uma pessoa, por exemplo, e a pessoa gosta de você, tem um monte de impedimento, um monte de coisa que acontece. Aí você ora a Deus, Deus, poxa, eu gosto tanto dessa pessoa, eu queria estar com ela, eu sinto falta dela. Então, Deus, está bom, eu vou ajudar. Está me entendendo? Mas você procura realmente também lutar por esse amor, você vai lá e... Vocês estão entendendo? Não é você sair na casa da pessoa, ficar cercando... Não, é você acreditar. Olha, eu quero, e jogar, emanar esse pensamento de atração, de amor, e fazer as coisas materialmente funcionarem para você alcançar essa relação, esse amor. Eu usei o amor como exemplo, eu posso usar qualquer outra coisa, trabalho, empreendimento. É assim. O que você não pode fazer, e aqui é o dado importante desse vídeo, é começar a conversar com Deus, seja lá como você veja. Olha só, eu não estou interessado, sinceramente, a maneira como você vê Deus. Você é católico, protestante, evangélico. Também não quero ser eclético, não, eu estou falando de coisas concretas. Deus é realidade, Ele existe. Ele criou todas as coisas, criou você, criou as circunstâncias, as situações. Cria e solta. Deus funciona assim, meus amigos e minhas amigas. Deus cria tudo e solta. Porque afinal de contas, Ele te ama. E deixa você no mundo para aprender, para ensinar, para dividir, para compartilhar e para decidir coisas. E fica te olhando. Alguns, eu tive um amigo que falava, pô, Deus é um jogador, né? Eu falei, olha, não sei se Deus é um jogador, mas Deus é o Criador, né? Ele não te criou para ser um autômato, uma pessoa sem sentido. Ele quer que você cresça, Ele quer que você decida, Ele quer que você seja filho dele. Filho de Deus, o que é? Aquela pessoa que sabe o que é, que decide. Ah, tem muitas dificuldades? Tem, lógico que tem, mas Ele quer que você supere as dificuldades. E se as dificuldades forem muitas e forem difíceis, Ele vai lá e abre o caminho. Voltando para vocês entenderem, a fé tem que estar presente na sua vida. A fé começa aqui, vai para aqui, pega a tua alma, pega tudo. E você consegue concretizar. Agora, você tem que respeitar aquilo que eu estou dizendo para você, principalmente a questão do tempo. Tem gente que é muito apressada, quer que as coisas aconteçam imediatamente. Não funciona assim. Tem uma série de fatores e circunstâncias que tem que ser cortada, quebrada, às vezes, para as coisas se encaixarem. Vocês estão entendendo? Olha, gente, fé é uma coisa muito complicada. É particular, é pessoal, mas é real. Ela é real. Eu lembro de um amigo que eu tive, me digo que eu tive porque ele está longe, né? Somos amigos, mas ele está longe, está em outro país. Aliás, eu sou uma pessoa felicíssima, tenho amigos aqui e fora do país. Eu lembro que uma vez ele disse para mim que ele estava planejando uma viagem para a Europa. Aí ele trabalhou o ano inteiro, juntou uma grana e estava pensando em fazer essa viagem. Eu estou contando uma história que é real, tá? Não estou inventando historinha aqui não. E aí juntou aquela grana toda, passaporte, malas, estava sozinho. E porque queria fazer um tour pela Europa, e contratou uma firma de turismo, tudo certo. Trocou a moeda por dólares, Aí foi para o aeroporto. Fez tudo direitinho, foi para o aeroporto. Prestem atenção, por favor. Foi para o aeroporto. Chegou lá, né, todo aquele procedimento do aeroporto, leitura de passaporte, estava esperando entrar no voo. Ele foi tomar um cafezinho, uma espécie de lanchonete, não sei o que foi, isso ele contando para mim e para outros. E chegou um momento, ele começou a sentir uma coisa meio estranha nele. Ele falou, pô, que bom que eu vou viajar. Prestem atenção, por favor.
Pô, que bom que eu vou viajar, mas não sei o que é, não estou me sentindo muito legal, estou com um pouquinho de dor de cabeça e tal. Aí a pessoa que estava do lado dele, tomando também um café, disse para ele: pois é, rapaz, interessante você estar falando, eu estou ouvindo você falar com você mesmo, desculpe e tal. Você sabe que eu estou sentindo a mesma coisa? Olha só, não adianta que eu não vou falar para vocês esse fato, onde aconteceu e quando. Isso não interessa, interessa o conteúdo. E esse cara começou a falar com ele: pois é, eu também estou sentindo isso, eu planejei. Ah, você planejou? Fui, planejei uma viagem. Você vai para onde? Ah, eu vou para a Europa, vou começar na Holanda, depois... E o outro: ah, eu vou para a Ásia, tal, tal. Ah, é? É, eu quero conhecer a Tailândia, não sei o quê, não sei o quê. E os dois começaram a conversar ali. E aí eles chegaram a uma conclusão: não é estranho isso? Nossa, não é estranho, não. Eu sou uma pessoa que não acredita em coisa nenhuma. O outro: eu até acredito, mas eu não sei o que te explicar o que é. Não sei, eu não estou me sentindo muito bem. E aí fizeram ali uma amizade ali, instantânea, começaram a conversar de vida, problema, trabalho, blá, 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 blá. E essa conversa, vocês vão ouvir isso, vão achar isso, você está inventando isso. Tudo bem, vocês fiquem à vontade para acreditar no que vocês quiserem. Ele falou assim, e ficaram conversando os dois ali, tal. Acredite se quiser, eles perderam o voo. Os dois perderam. O primeiro, o avião teve problema e teve que ter vários pousos de emergência. E o segundo avião, aquele que ia para a Ásia, o avião também teve alguns problemas e acabou parando numa cidade, num país, e ficou horas. E aí descobriram que dentro do avião, na parte das malas, estava cheio de coisa que não deveria estar. O avião não saiu, atrasou o voo, etc. Deu apurrinhação para os passageiros, e tiveram que trocar passagens, tal. E eles foram poupados. Aí vocês vão me perguntar: tá, e daí? O que você está contando isso com que objetivo? Entenderam? Tem coisas que Deus faz porque, olha, eu vou pegar esses dois aqui que não se conhecem, vou juntar eles ali para conversar, para dar uma distraída neles, porque eles são tão bobinhos, não estão percebendo, que não conseguem enxergar, mas eu enxergo. Eu gosto dos dois e eu tenho objetivos com os dois, não vou deixar eles embarcarem nesse avião, perderam o voo. E aí eles remarcaram, esse amigo contando, remarcou a passagem e finalmente foi, numa outra ocasião. Não era aquela ocasião para eles entrarem naqueles aviões, por N fatores. Foi nada, não, o avião não caiu, morreu, não. Um porque deu problema lá, ficou parando em várias cidades que não era para parar, por problemas técnicos, e o outro porque encontraram dentro do avião determinadas substâncias que não eram para estar no avião. E aí aquele negócio de entrevista, vai para frente das autoridades para explicar, abre mala, tira tudo, investiga tudo, pega passaporte. Então tem coisas que acontecem que só Deus sabe. A fé é mais ou menos isso. Às vezes você tem um pressentimento, você acha que não. Olha só, tomem cuidado, não duvidem. Não é para vocês ficarem neuróticos não, tá? Não, tudo que eu estou sentindo eu não vou pegar o carro. Não é isso não, é que tem coisas que Deus se comunica com você desta maneira. Aí vocês vão me perguntar: por que você está falando isso para a gente? Porque eu estou tentando dizer para vocês que a gente tem que ter um pouquinho de calma em relação às coisas que acontecem em nossas vidas quando se trata de fé e pedido a Deus. Deus sabe o momento certo, a hora certa, a ocasião certa, a situação certa. Não é você. Você pode ser até inteligente, preparado, intelectual, religioso, espiritual, você pode ser tudo. Pode ser tudo. Está entendendo? Vou contar outra história aqui. Eu sou um contador de história, eu gosto. Eu vou te contar que é real. De uma bispa, eu vi esse vídeo. Eu achei legal contar aqui para vocês. Em que ela foi uma bispa cristã. Tem gente que não aceita, né? Que só pode ter bispo e tal. Mas eu estou usando esse exemplo. Essa bispa foi fazer uma viagem numa espécie de pregação, num carro, prestem atenção, num carro para uma outra cidade. E o motorista lascando o pé. E ela muito preocupada ali, ela, seu marido, o motorista e a esposa.
e ele tacando o pé. E aí, por alguma razão, eles pararam num posto para reabastecer o carro. O motorista com o pé atrás, ou melhor dizendo, com o pé embaixo. Eles pararam num posto. Essa bispa e o marido ficaram ali percebendo que alguma coisa não estava muito certa. E aí o sujeito, o motorista, decidiu calibrar os pneus. E ele descobriu, prestem atenção, vocês vão dizer, você está inventando. Não estou, esse vídeo tem, eu não sei se eu tenho guardado ele ainda. O motorista decidiu encher o pneu, calibrar o pneu. Quando ele foi calibrar o pneu, ele descobriu que as 4 rodas estavam cada uma com um parafuso só. Não tinha os 4 parafusos. E que ele rodou aquele tempo todo com o pé embaixo, com 4 parafusos, um em cada roda. Olhem que absurdo. Havia ali um planejamento para prejudicar a vida de alguém que está naquele carro. Ela não fala muito claro se era com ela ou com outra pessoa, mas eu achei muito interessante. E ela, a bispa cristã, no caso, ela estava incomodada, que ela sentia, ela orava mentalmente, tal, porque o cara estava com o pé embaixo. E aí, quando eles decidiram parar no posto, que o cara foi encher o pneu, viu que só tinha. Aí ele viu, foi na outra roda, um parafuso, e ele ficou pasmo, como é que o carro andou naquela velocidade com 4 parafusos? Eu sei, vocês estão ouvindo assim, né? Você está inventando a historinha. Não estou, não. Eu vi esse vídeo. Qual é a conclusão que a gente chega? Deus estava segurando aquilo ali na mão, porque um parafuso daquele podia soltar e o carro morrer todo mundo. O carro capotar. Ele parou, ficou no posto e tinha uma espécie de hotel perto. Eles pernoitaram no hotel e amanhecendo ele foi na cidade que ele estava, porque o posto ficava perto de uma cidade. Estou evitando nomes e situações, por favor, né? Vamos manter as pessoas distantes aqui, resguardando sua privacidade. E comprou 4 parafusos numa concessionária, colocou nas rodas, apertou bem, seguiu viagem tranquilo. Então vocês vejam bem, tem coisas que Deus faz que a gente não entende muito bem. E tem gente que não acredita, né? Eu estou citando esses exemplos que podem parecer trágicos, mas são reais. Os 2 fatos aconteceram, tá? Então, quando a gente tem fé e quando a gente pede as coisas a Deus, a gente tem que entender que tem um tempo de Deus, que é diferente do nosso tempo, né? Aquela história de Cronos e Kairos. E tem também a perspectiva de que Deus sabe o que é melhor para você. Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que ter tranquilidade. Não precisa a gente ser carola, fundamentalista. A gente tem que ter tranquilidade e confiar em Deus, porque Deus te conduz. Tem um ditado que diz que ninguém vai antes da hora, né? Referindo ao que eu acabei de relatar. É verdade, ninguém vai antes da hora. Na hora que você estiver aqui, você vai mesmo. Mas nesse caso, Deus está presente na sua vida. Então, fé é isso. É você dar ouvidos e a mente e o coração a Deus para resolver as suas coisas. Mas também você tem que se determinar a agir. Agora, veja bem, não haja precipitadamente. Vou fazer do meu jeito. Vai dar zica. Vai dar problema. Você pode agir. Você pediu a Deus, orou, etc, etc. Não é? Uma situação qualquer, tá, gente? Leva para todos os níveis. Você sente aquela coisa que é o momento, é agora, então vai e faça e vai dar certo. Agora, se você tentar fazer a sua maneira, desrespeitando essa aliança com Deus, porque olha só, pode parecer inacreditável. Eu já estou até vendo que para alguns vão falar assim, pô, é difícil acreditar nisso, eu sei, ninguém é obrigado a acreditar em nada. Vocês acham que Deus não se comunica com a gente, não? Principalmente com aqueles que depositam fé nele? Ele te dá avisos, ele te dá indícios. Se você não está vendo, ele fica insistindo. Se você continuar não acreditando, ele manda alguém te falar de alguma maneira, através de uma pessoa, de um profeta, de um filme. Você vê, tem uma cena que te chama a atenção, opa, de um escrito, de uma situação que acontece na sua vida. Ele te dá um jeito de avisar, olha, cuidado com isso aí, não faça isso, tal. Você está entendendo? Fé é isso. Então, entenda uma coisa, definitivamente. Há uma coisa que eu aprendi com um padre que eu conheci. Eu estou citando padre, tá? Podia ser um monge budista, mas era um padre católico.
Ele me disse uma coisa também que eu nunca mais esqueci. Ele dizia assim, olha, é importante você ter fé em Deus, muito importante, mas olha, é essencial que Deus tenha fé em você. Rema, quando Deus tem fé em você, Ele deposita tudo em cima de você. Não, esse aí, eu escolhi, eu tenho fé nele, eu sei que Ele vai ouvir. E tudo vai florescer, vai dar certo para Ele. Vai ficar aquela escuridão, aquela confusão, aquela coisa sem resolver, e Deus ali em cima de você. Então, quando você fizer um acordo, entre aspas, com Deus, veja bem, acordo, não estou falando negociar, tá? Deus não faz negócio com ninguém. Aliança de fé, de amor, de respeito a Deus. Deus se aproxima de você e passa a gostar muito de você, te ajuda. Agora Ele sabe que você vai ter que aguentar o tranco porque as coisas não são como você quer. E quando Ele quer te dar avisos, Ele te dá. Ele dá a você. Quando Ele quer te libertar, Ele te liberta. E quando Ele sabe que você tem uma relação próxima a Ele, eu sei, vocês estão ouvindo, vocês estão achando, olha, eu estou achando que essa conversa sua está parecendo uma pregação religiosa. Tudo bem, você pode pensar o que você quiser. Eu estou falando de espiritualidade na prática. Espero que você esteja entendendo isso. Tem gente muito boa por aí. Tem muitos religiosos, cristãos, judeus, enfim. Boa demais, já pregando doutrina. Eu não estou falando de doutrina aqui, não estou falando de acontecimentos, realidade espiritual. É que as pessoas colocam a espiritualidade lá em cima, quando a espiritualidade, na verdade, está aqui embaixo. É aqui agora, here now. É agora. Você vive espiritualidade, só que você não consegue enxergar. Vocês acham que amor é o quê? Você amar uma causa, uma ideia, uma pessoa com muita força, você não consegue ficar com aquela coisa. Espiritualidade, tem laços espirituais ali, Deus trabalhando. Então, voltando ao que eu estou tentando te dizer. Tome cuidado quando você realmente fizer uma aliança com Deus. Eu vou tornar a dizer isso, sabe por quê? Porque eu acho que é importante. Fica sempre atento, não fica neurótico pensando, eu sou santificado, eu converso com Deus, não é nada disso não. Fica tranquilo, light, vive sua vida, mas ouça um pouco essa aliança que Deus tem com você, que Deus mora no teu coração e mora na tua mente. Não importa a maneira como você veja. Alguns vão dizer, não, você está errado, porque Deus só está naquela religião, Deus está... Tudo bem, eu respeito você, não discuto isso. Isso é um problema de cada um. Eu estou falando de Deus, não estou falando de religião institucional. Deus, esse sentimento, essa força, que é movido pela fé de que existe algo mais que te ajuda, que te ama, que te orienta. Não duvide da sua fé. Não duvide da sua fé. Permita que esse elo aumente dia após dia, quando você acorda, quando você dorme, quando você dorme, quando você acorda. Que esse elo entre você e Deus seja sempre crescente, porque ele existe. Eu sei que vocês devem estar imaginando. Interessante te ouvir. Como é que você pode ter tanta convicção? Ora, não tem saída. Eu sou produto dessa fé. Se vocês soubessem quantas pessoas já passaram pela minha vida e já me desejaram tanta coisa ruim, não conseguiram nada e não vão conseguir nada. Não porque eu seja especial, não. É porque eu amo a Deus. O que eu posso resolver, eu resolvo. Quando eu não posso, eu fico no escurinho, vou para um lugar e falo assim, Deus, daqui para frente é contigo, eu não posso fazer nada. Porque eu não vou prejudicar a pessoa, eu não vou difamar, caluniar, não vou brigar, a não ser que a pessoa decida ultrapassar os limites. Aí vai ter que aguentar o tranco, porque eu também não tenho sangue de barata. Mas 99% eu entrego a Deus. E querem saber? Deus nunca me negou. Uma coisa muito importante, eu vou terminar esse vídeo para dizer para vocês. Eu acho que está espalhado pelos outros, mas isso aqui é importante eu trazer a vocês. Nunca desejem para qualquer pessoa, especialmente para aquelas que te fazem um mal imenso à tua vida, a teus propósitos, a teus planos. Nunca desejem o mal delas, porque Deus está te olhando. Deus não é Deus de negócio,
Deus não é de confusão, Deus não é de briga. Mas digo para vocês, é melhor vocês enfrentarem 1 bilhão de inimigos na cara dura do que enfrentar a rejeição, a ira de Deus na sua vida. Tome cuidado. Hein? Você fica lá, eu amo Deus, eu amo Jesus, eu sou só amor, e não vive o amor, não pratica o amor e não respeita. Cuidado. A hora que Deus descer a pancada é violenta. Porque aqui você ainda tem recurso de um amigo para te defender, de uma família, de um juiz, né? Um policial. Mas quando Deus der a pancada, não tem ninguém para te defender não, amigo. Não tem diabo, não tem ninguém, como as pessoas costumam acreditar, diabo, demônio. Não tem não. Quando Deus der a pancada dele é certeira. Então, honre a Deus, respeite a Deus, respeite teus limites. E sobre aquilo que eu estava falando, que tudo isso, aliás, que eu estou falando, tem tudo a ver com o que eu estou dizendo aqui. Se você tem fé em Deus, seja coerente, tenha bom senso, tenha equilíbrio, entenda a questão do tempo e acredite. Porque se sua fé for de metade, tu está no mato sem cachorro. Você vai entrar para caçar e o cachorro vai virar as costas, vai se arrancar, vai te deixar na floresta sozinho e desarmado. Ame a Deus, confie em Deus, confie em você. E seja, no máximo possível, uma pessoa honesta, boa. E tire do seu coração todo o mal que você possa querer a quem quer que seja. Ah, me desculpe, isso aí é conversa para boi dormir, não sou assim não acredito nisso não. Para mim, bateu, levou, tudo bem. Vai lá e bate. Vai lá. Sai no tapa. Dá um tiro, faz o que você quiser. Lá na frente você vai pagar. Lógico que vai. A lei de Deus é implacável. A lei dos homens pode até falhar, embora existam juízes honradíssimos, pessoas na justiça maravilhosas que cumprem a lei mesmo. Mas a de Deus, falha não, irmão. Falha não, meu irmão. E tem mais, hein? Não adianta você ficar indo lá na igreja, oh Senhor, aleluia, coração cheio de ódio, cheio de inveja, avareza. Você vai se rebentar. Porque Deus tem uns olhos agudos, penetrantes. Portanto, tudo que eu falei foi muita coisa, né? Desculpem, mas é legal a gente conversar assim de uma maneira informal, tranquila. Entenda isso. O que te sustenta na vida é a tua fé. Pode ser a fé numa igreja, num líder, no que você quiser. Eu escolho Deus. Mas se a tua fé em Deus for do tamanho de um grão, de uma semente de mostarda, lembra disso? Tu dirás à montanha, sai dali e vai para cá. Agora não pensa que você vai chegar para a montanha e vai dizer, montanha, eu sou um seguidor de Deus, saia daí. Não é isso, isso é simbólico. Fala dos propósitos. Se a sua fé for verdadeira, pode ter certeza, você vai conseguir alcançar o que você quer. Mas respeite a Deus. Não brinca com Deus não, hein? Sério, estou falando sério com vocês agora. Por experiência própria. Acreditem, Deus nunca vai te abandonar, em todas as situações. Você tem autonomia para fazer o que você quiser, escolher o que você bem entender, ir para onde você bem quiser. Deus não se mete nisso. Mas no momento que você invocá-lo, bom, cheguei no meu limite, Deus agora é contigo. Então tu se afasta e deixa ele atuar, dentro do tempo dele. E o tempo dele pode não ser seu tempo, pode levar um tempo aí. Mas ele nunca vai te abandonar. Tá bom? Esse vídeo eu fiz porque eu recebi, entre aspas, para as pessoas não pensarem que eu estou dando uma de profeta. Sou profeta de coisa nenhuma. Inspiração, pode ser. Eu acho que alguém que está ouvindo esse vídeo pode servir para ela. Pisa no chão, põe o pé no chão e olha para as estrelas. Tá bom? E Deus vai te conduzir pela vida fora. Tá bom, amigo? Tá bom, amigo? Acredite em você. Sabem por quê? Porque Deus acredita em você. Não desaponte a Deus. Nunca. Não desaponte a Deus. Você tem o poder de resolver tudo na sua vida. Vá até onde você pode. Quando você não puder, entrega a Deus e deixa as coisas fluir. Que Deus te abençoe. Abençoe a mim. Abençoe a todos nós. Tá bom?